Tema da nossa meditação, eu queria que Deus, você ficasse muito ligado, muito ligada para o que Deus vai falar hoje. Eu tenho sempre dito que Deus é um Deus de ciclos, é um Senhor de ciclos. A nossa meditação é entendendo o propósito e vivendo o processo. Vamos ler mais uma vez, vamos entender, entendendo o e vivendo o processo. Nós vamos observar que Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, me ajuda, produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos compreender algumas coisas aqui. Hoje o Senhor quer falar sobre mudança de sorte. Nós vamos observar alguns textos falando sobre isso. Dentre eles, que nós não vamos colocar, nos faz entender em Isaías 61, versículo 7. E a partir disso aí, a gente compreende que existe um Deus que muda a sorte. Só que eu preciso compreender o que é mudança de sorte. Não é uma pessoa azarada. Tem mais a ver com mudança de maré. A sua embarcação está sendo conduzida pelo vento do Espírito, e de repente o Senhor decide mudar o rumo da sua embarcação. Hoje eu quero falar a respeito de algumas mudanças que são inevitáveis. Eu quero falar a respeito de redirecionar algumas coisas na sua vida. Deus quer redirecionar, ou seja, Ele quer dar uma nova direção, mostrando a sua importância, mostrando para você e para mim que Ele é capaz de direcionar aquilo que é negativo em sua vida, na minha vida, e transformar em plataforma de lançamento. O Senhor pega aquilo que outrora aconteceu de ruim, aquilo que te fez chorar, e permite que isso aí seja um impulso para viver coisas novas. Gera em você experiências, gera em mim experiências. E é interessante porque existem momentos de transformação que você nem sabe no que vai dar. Eu tenho dito que é tão bom declarar que eu completarei, se Deus assim me permitir, 10 anos de ministério pastoral em plena mudança, em plena fase de transformação, entendendo que o menos é mais, compreendendo que se você me conheceu há um ano atrás, eu vou precisar te cumprimentar e me apresentar novamente, porque Deus me fez um outro um ano depois. Um outro como? Melhor. Então, o que a gente observa aqui é que Deus pode estar mudando o seu nível de entendimento do fogo para a água. Repita comigo: do fogo para a água. É interessante, João, quando dá testemunho de Jesus, falando daquele que ele não era capaz de desatar as sandálias, os nós das sandálias dos pés,
ele vira e diz assim: este não só vos batizará com água, mas vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dimensões e níveis diferentes. O Senhor quer poder te levar a um nível diferenciado. Por esse motivo, Ele é capaz de mudar você do fogo para a água. Você vai entender isso. E Ele precisa te fazer compreender algumas coisas. E de repente, quando você está no auge, vivendo essa situação, pode ser que você não entenda muito bem, não compreenda muito bem. Mas existe um propósito estabelecido com a tua vida nesta terra. Você cantou dizendo: vem e toma o teu lugar aqui. Você disse para o Senhor: Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Você acha que Daniel entendeu a perseguição? O cara orava 3 vezes ao dia, uma intimidade com Deus, e ainda assim não foi poupado da cova dos leões. Repita comigo: a questão não é aonde eu estou, mas sim com quem eu estou. Não importa aonde você esteja, porque se subo aos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Existe um Deus, e você entende que quando você fala de céu, você diz lugar da presença de Deus, de inferno, lugar da ausência de Deus. Mas existe um Deus que transformou o inferno em céu durante 3 dias. Existe um Deus aonde que para Ele não há limitação. Então você precisa hoje entender o propósito e viver o processo. O Senhor está te dizendo que quando você entende o propósito, você entende que Deus tem algo para a tua vida, você precisa virar para Ele e dizer: Senhor, agora eu quero viver isso aí. Deus é aquele que começa a colocar no coração de José, através de sonhos, que ele ia reinar sobre os seus irmãos, que ele ia reinar sobre seu pai e sua mãe, ele ia governar. Mas o Senhor, em outras palavras, começou também a colocar para ele que existiria um processo para tudo isso. Às vezes nós queremos reinar, mas não queremos passar pelo processo. Você quer chegar a alguns lugares, mas você não compreendeu ainda que há um processo para ser vivido. Nós vamos entender nesse texto. O texto vai dizer assim no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, me ajuda, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência a esperança. Repita comigo: o problema não é a tribulação, é a produção. Tribulação que não produz não serve de nada. O que Deus está falando comigo e contigo é que a tribulação precisa produzir. Porque quando produz, te faz uma pessoa melhor. Porque quando produz, te ensina. Porque quando produz, muitas das vezes te amassa. Traz para a sua vida o acalento, sem te tirar a dor. E eu volto a falar de Daniel. É legal porque o rei Dário vai lá com o seu anel e sela a cova dos leões. Deus podia ter poupado Daniel da cova, sim ou não, amados? Mas o rei Dário vai lá e sela a cova com seu anel.
dizendo assim, para que nada, o texto diz, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Eu costumo dizer, amados, que às vezes você quer ser livre da cova, você quer ser livre da fornalha, mas você não compreendeu ainda que faz parte do processo. O Senhor não vai te livrar disso, mas Ele quer que através disto produza algo diferente, que venha motivar você a saber que mesmo na tribulação Deus está contigo. Tu entende esse mistério? Mesmo na dor, Deus está com você. Em meio às tuas dificuldades, Deus não te abandonou e não te abandonará. Então o problema não é a tribulação, sim a produção, porque quando não produz, não tem Deus no negócio. Repita comigo, em meio à tribulação. Faz assim, ó, em meio à tribulação, eu preciso sair uma pessoa diferente. Eu gosto de ministrar e dizer assim, ó, quanto maior, vai, me ajuda, quanto maior a tribulação, aí com a outra mão, vai, aí com o outro braço você diz, maior a consolação do Espírito Santo. Toca na pessoa do teu lado e diz, aquieta o teu coração, Deus está contigo, mesmo em meio a esta tribulação. Ele quer poder te fazer uma pessoa melhor em meio a tudo isso. E você e eu, nós precisamos compreender que Deus é Deus de ciclos. Alguns textos que diz depois dessas coisas, ou depois desses acontecimentos, Gênesis 15 versículo 1 fala sobre isso. Depois dessas coisas, ou depois desses acontecimentos, o Senhor se manifestou novamente. Quando termina um ciclo, começa um outro. Repita comigo, quando termina um ciclo na minha vida, o Senhor permite que comece um outro. Isso é que é importante para nós, é compreendermos que a nossa vida é feita de ciclos. E os meus inimigos, pastor, que se apresentam bem, seus inimigos servirá de pavimentação para a sua passagem. Eu amo, amados. Jesus chega para Pedro e chama ele de Satanás, e chega para Judas e chama ele de amigo. Por quê? Porque o amigo é aquele que contribui para se cumprir o propósito. O teu inimigo está achando que está trabalhando contra você, mas ele permite a tribulação. O Senhor permite a tribulação. O teu inimigo está achando que está ganhando, e o Senhor está dizendo, eu estou permitindo, porque vou fazer dela uma pessoa melhor. Uou! E aí Jesus repreende Pedro, chama Judas Iscariotes e vem cá, amigo, vai lá e faz o que está proposto no teu coração. Está virando para ele, está dizendo, amigo, permita que se cumpra o que o meu pai determinou. Por isso nós compreendemos que bom é aquele que cumpre o propósito, amado. Quando aquele jovem tentou chamar Jesus de bom mestre, o que farei para herdar o reino? Jesus responde ele com uma pergunta, por que me chamas de bom? Você não sabe que bom não há ninguém senão o Pai que está no céu? Por que você está me chamando de bom? Jesus está dizendo para ele, bom é aquele que cumpre o propósito. Eu não posso ser considerado bom, meu propósito é a cruz do Calvário. Sabe, amado, enquanto você não chega no seu propósito, você não pode ser considerado bom. E há muitos de nós nos considerando bom, sim ou não. Uma outra coisa que a gente observa, eu já ministrei isso aqui, aquele tecido que você vê tapando as partes íntimas de Cristo, aquele tecido, ele foi posto ali por Michelangelo. Na verdade, Cristo está desnudo, sabe por quê? Porque a cruz, ela tem essa função de mostrar quem realmente nós somos, amados.
Existem pessoas querendo se esconder, mas em Cristo Jesus você realmente é reconhecido da forma que você é. Você não consegue se esconder em Cristo. Você consegue, muito pelo contrário, você consegue ser revelado em Cristo. E você vira então alguém que vai revelar. Há um outro texto na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7, no versículo 17, que também mostra um pouquinho disso. Eu ainda estou na minha introdução. Leia comigo: porque a nossa tribulação produz acima de toda comparação. Quando é posto na balança a glória do Senhor com a tua tribulação, você observa que a tua tribulação até tem um peso, mas o peso da glória é muito maior. E você descobre que você há de ser uma pessoa melhor depois da tribulação que é produzida através da tua vida. Então o problema não é a tribulação, o problema é quando ela não produz. O problema não é a tribulação, é quando você não consegue sair da tribulação uma pessoa melhor. O problema não é a tribulação, mas é aquilo que você não se permite viver depois da tribulação. Você está entendendo? Diga amém. Mas hoje, amados, hoje eu quero falar de Elias, o profeta da restauração. Elias é aquele que ora e o fogo desce. No primeiro livro, ou melhor, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 1, no versículo 9, começa a nos ensinar algumas coisas. Começa a nos mostrar algumas coisas. Quem foi Elias, amados? Esse texto diz que Acabe manda os capitães até Elias, e chega um capitão comandando 50 soldados. Vamos ler então: lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado em cima do monte. E disse o capitão: homem de Deus. Disse o rei: desce. Elias, porém, me ajuda. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou o homem de Deus, desça e te consuma a ti e aos teus. E o fogo, vamos tentar imaginar em quantos segundos Deus derramou fogo. Vamos lá? Você vai ler comigo e eu vou aqui contar, tá? Até então fogo desceu do céu. Vamos lá? Se eu, você vai ler a partir do se eu. Vamos lá. 1. Em média de 7 segundos. Fala para mim. De 5 a 7 segundos, o Senhor respondeu com... Aí o texto seguinte diz: tornou o rei a enviar outro capitão de 50. E aí disse para ele: ó, o rei está mandando você descer depressa. Aí no versículo seguinte diz o seguinte: respondeu Elias e disse: se eu desça fogo a ti e aos teus, então 5 segundos ou menos, em menos de 5 segundos, Deus derramou fogo dos céus. Para por aí, pastor, não. Lá no Carmelo, ele desafia os 450 profetas de Baal, os 400 de Azira, e vira e diz assim: olha, o Deus que derramar fogo dos céus, esse será o Senhor. Vamos lá, o Deus, vamos lá com fé, vai. O Deus que derramar fogo dos céus, esse será o Senhor.
Amados, Elias estava tão convicto, ele tinha tanta certeza que o Deus dele derramaria fogo, ele tinha tanta intimidade com o Deus que derramava fogo, que chegou lá por volta do meio-dia, ele começa a zombar, ele começa a escarnecer, sim ou não? Grita mais alto, porque pode ser que os Deus, ou o Deus de vocês esteja dormindo. Ele tinha tanta intimidade com aquela situação, ele tinha tanta intimidade com aquele Deus que derramava fogo, que você vê a oração de Elias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo 36, perdão. Nós vamos ver a oração de Elias, amados. O texto diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, ele ainda não está orando. No texto, aproximou-se o profeta Elias e disse, aí começa a oração dele: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, segundo as tuas palavras fiz todas essas coisas. Aí no versículo seguinte diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, e és Deus que fizeste retroceder o coração deles. Aí o que acontece? Então, amados, em média de 16 segundos acontece a oração de Elias, e Deus derrama ajuda, e Deus derrama fogo dos céus. Repita comigo: Elias entendia muito bem de fogo, só que agora Deus queria algo diferente com ele. Como Deus está dizendo que quer algo diferente contigo nessa terra. Agora o Senhor quer água. Você fica tentando imaginar Elias dizendo: Senhor, como é que é? Elias, você não disse que não ia chover e não choveu? Agora eu quero água. Eu vou derramar água, eu quero que você me busque para isso. Eu fico tentando imaginar Elias olhando para o alto dizendo: Senhor, de fogo eu entendo, mas de água eu não entendo. Sabe, amados, Elias não entendia de água, mas entendia de sinais. E o que você precisa entender de sinais? Ele vira, e a Bíblia diz que ele coloca a sua cabeça sobre os seus joelhos, uma posição de feto que está precisando ser gerado. Ele inclina a sua cabeça, ele vira para o seu moço e diz assim: olha, agora você vai subir lá, sobe lá, e vê se você vê alguma coisa. Elias vai para o monte e ele fica ali aguardando, e o seu moço vai lá, sobe, desce e diz: meu senhor, não tem nada, o céu está azul. De fogo ele entendia, amado. Deus quer mudar algumas coisas na sua vida. Deus quer te mostrar que ainda que algumas coisas não aconteçam no tempo daquilo que você está acostumado, Deus tem um processo diferente, e Ele precisa que você entenda o processo. Agora Deus leva Elias num outro nível, e a Bíblia diz que Elias manda o seu moço novamente, e ele se ajoelha para orar. Lembra aquela oração de 5 segundos? Aquela outra de 16? Agora passam minutos, horas. Você está entendendo? Diga amém. Agora a coisa mudou, mas ele continuava firme, crendo num Deus que podia. Hoje o Senhor, Ele quer mostrar para você, Ele quer falar com você a respeito de um outro ciclo. Elias estava acostumado a orar e o fogo descer. Agora ele ora uma vez e nada, a segunda vez e nada, a terceira vez e nada. Deus está falando contigo hoje, que tem orado e nada tem acontecido. Deus está dizendo: quero eu levar o meu povo a um nível diferente, a um ciclo diferente.
Quero eu te fazer se acostumar com outras coisas. Você estava acostumado com fogo, agora eu quero te mostrar que você vai viver um processo diferente. Você vai entender que esse propósito foi estabelecido por mim, e agora você precisa viver um novo processo aqui na terra. Deus está te chamando e dizendo: confia em mim, não desista, permaneça. Pode ser que as coisas aparentemente estejam sendo demoradas, não estejam acontecendo, mas o tempo é outro, o ciclo é outro. Deus quer virar uma chave na tua vida hoje, amados. O Senhor quer mostrar que Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Um cara que entendia de fogo, agora está tendo que orar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sem desistir. Se tem alguém do teu lado, diga assim: não desista, permaneça, continue, seja firme, permaneça inabalável na posição que Deus te colocou. Hoje o Senhor está dizendo que algumas coisas lhe são necessárias. Hoje Deus está dizendo que Ele é Deus que proporciona ambientes diferentes. Você estava acostumado com o ambiente, sabe? Deixa eu falar para você aqui o que está no meu coração. Eu atendo muitas pessoas e tenho muitos amigos na rádio também. E você começa a aprender pessoas dizendo, tu pergunta de onde você é, eu sou assembleiano. Aí a outra, eu sou batista. Aí a outra, sabe, amados, você é a igreja de Cristo na terra. Você é o lavado e remido. Não deixa ninguém te rotular, não. Não aceita o rótulo. Você quer arrancar um rótulo de uma garrafa? Se ele for de papel, é colocar ele na água. Agora o Senhor estava virando para o profeta da restauração, estava dizendo: Elias, eu preciso de água, porque agora eu quero arrancar um rótulo que você ganhou. Você era conhecido como o profeta do fogo. Tu orava e eu derramava. Agora, Elias, tu vai orar, ainda que por 7 vezes eu vou me manifestar, mas dessa vez me manifestarei com água. Do fogo para a água. Elementos diferentes. O Espírito Santo está falando conosco, está dizendo: me permita agir da forma que eu necessito. Então nós vamos ver que Elias, que ainda que não tinha experiências com fogo, ou melhor, com água, e sim com fogo, mas tinha experiências com sinais. Na 7ª vez o seu moço vira e diz: meu senhor, eu vi lá uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Elias olha para aquele sinal e diz: rapaz, corre, avisa Acabe, porque vai chover, e a chuva que Deus vai derramar é abundante. O fogo, amado, liberou a visão do povo, mas a água trouxe providência. Deus, Ele quer falar com você que existem alguns processos na sua vida que já tirou o tapume, tirou o que estava impedindo você de enxergar. Agora Deus quer te usar para dar providência para outras pessoas, porque através dessa chuva que Deus vai derramar, ela vai enriquecer a terra. Essa terra vai produzir, que vai produzir, que vai produzir. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo: não se lamente do tempo que passou, não se lamente daquilo que você entendeu como tradição. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Aquela menina de 9 anos pergunta para sua mamãe: mãe, a família toda se reunia num determinado momento do ano, que não era o Natal. E aí ela vira e diz assim: mãe, a senhora pode me responder uma coisa? E a mãe: posso, filho. Por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a mãe olha para aquele pernil e diz: filho, eu não sei, mas pergunta a tua avó.
Aí ela chama a avó, eu perguntei minha mãe, não sabe responder, por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a avó olhou, ih filha, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe, que ensinei para tu, que está ensinando para você, que você vai ensinar. Aí ela vai na bisa, a bisa, eu perguntei para minha avó, para minha mãe, elas não souberam me responder, por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a bisa olha e disse, rapaz, também não sei, minha netinha, eu ensinei para tua avó, que ensinou para tua mãe, que ensinou. Está cheio de gente vivendo tradições, amados. E ela tinha então uma trisavó, e ela vai lá e chama a trisavó. Aí ela chegou na trisavó com dificuldade, disse, oi minha atriz, a netinha, trisavó, eu perguntei para minha bisa, que perguntei para minha avó, que perguntei para minha mãe, e elas não souberam responder, por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a trisavó, eu sei, minha trisneta, porque eu e seu avô, quando nós nos casamos, o nosso forno era muito pequeno, e nós tínhamos que cortar o pernil, porque não cabia dentro do forno, e de lá para cá, olha, eu nem sei por que elas não põem inteiro, eu nem sei por que elas não põem inteiro todo ano, porque agora o forno é enorme. Amados, existe um forno enorme, existe um fogo enorme, existe uma presença enorme. E às vezes você está preso a algumas coisas. Deixa Deus te livrar disso aí. Você veio hoje aqui pedindo uma resposta a Deus, e Deus está dando essa resposta. Hoje Deus está arrancando esse rótulo de você aí, ó. Está dizendo, eu estou te levando da esfera de fogo para a esfera de água. Estou mudando um ciclo na sua vida. Pode ser que tu tenha que orar mais, buscar mais, mas uma coisa é certa, a minha resposta chegará na tua vida. O Senhor vai se manifestar a teu favor, porque Ele é o leão, como diz uma canção que a gente costuma ministrar aqui. Ele é a estrela da manhã, amados. Ele é o leão que ruge. Você sabe que quem caça não é o leão, é a leoa. Pastor, então quem caça é a leoa, isso. Pastor, qual é a importância do leão? O seu rugido. Quando o leão ruge, a presa se estremece. Quando o leão ruge, a presa não sabe o que vai fazer, não sabe para que lado vai. Ela tenta ir para um lado, ela tenta ir para o outro, ela está perdida. Aí a leoa vai lá e rau. O rugido do leão, quando Jesus disse, está consumado, amada do Senhor, fez de mim e de você vencedores no mundo em que nós vivemos. Mais que vencedores, melhorei. Eu encerro essa ministração dizendo para você que ele entendia de fogo, mas não entendia de água. Mas quando Deus deu um sinal, ele compreendeu, era isso que eu precisava, Deus. Corre porque vai chover. Toca na pessoa do teu lado e diga assim, eu ministro sobre a tua vida chuva abundante vinda da parte de Deus. Vira para essa pessoa do outro lado e diz assim, Deus hoje quer fazer uma virada na tua vida. Ele quer dar uma virada na tua vida. Uma última coisa, você vai virar para outra pessoa e vai dizer, Ele quer fazer você viver aquilo que você nunca viveu, porém você vai viver nele, em Cristo. Toma posse de uma coisa. Deus te trouxe aqui para você entender o propósito, viver o processo. Não reclame, não murmure, viva o processo. Erga a tua cabeça para o alto e glorifique. Quando Elias recebeu a notícia de uma pequena nuvem, ele disse, ainda bem, Senhor, que tu estás comigo. Pequenos sinais vão dirigir grandes negócios.
a teu favor. Eu vou repetir para você: pequenos sinais vão dar inícios a grandes negócios na sua vida. Eu vou repetir: pequenos sinais vão dar inícios a grandes negócios na sua vida. Eu vou repetir: pequenos sinais darão início a grandes negócios na tua vida. Tu entendia bem de fogo, e agora tu vai ter que entender de água. Deus está te tirando de um lado para o outro. Deus está te tirando de um lugar para o outro. Entenda bem: a mudança gera conflitos. Deus está falando isso com você. A mudança gera conflitos. Você está entendendo? Deus está falando para algumas pessoas que vieram aqui hoje. De repente você olha para esse ministério, você olha para essa igreja e diz: meu Deus, é bem diferente lá da minha, é bem diferente do costume que eu estou habituado, é bem diferente das coisas que eu aprendi. Mas Deus está dizendo assim: eu coloquei esse ministério para que você entenda um novo ciclo na tua vida, um novo momento na tua vida, um novo tempo na sua vida. Então só me glorifique. Compreendas que eu sou o Senhor. Compreendas que eu sou o teu Deus. Você vai aprender a entregar a Deus o seu tudo. Você vai aprender a entregar a Deus tudo aquilo que Ele programou para a tua vida. Você vai fazer o voto de Ana: Senhor, se tu me der, eu te darei de volta. Você pode repetir comigo: Senhor, se tu me der, eu te darei. Quando você faz um tipo de oração como esta, você aprende que só através dessa oração que Deus faz nascer o seu Samuel. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Esse é o Deus que é a estrela da manhã. Você entende? Esse é o Deus que está mudando os ciclos hoje aqui, ó. Esse é o Deus que está virando chaves hoje aqui. Está desligando uma central e ligando outra. Está desligando uma central. Agora o eletricista ali, Cútalo, está desligando uma central de comando, está ligando outra. Você está entendendo? Diga amém. Aqui, aprenda a viver o momento. Pode ser que as luzes se apaguem. Vira para a pessoa do teu lado e diga: pode ser que as luzes se apaguem, mas o que Deus quer fazer é gerar em você uma expectativa para aquilo que está por vir quando as luzes se acenderem. Quando as luzes se acenderem, amados, você verá o quão maravilhoso é esse Deus que você serve. E mais, essa mensagem não é triunfalista não. Eu tenho um irmão em Cristo que hoje está me visitando ali, e ele foi usado por Deus na igreja Terra de Restauração há muitos anos atrás, 13 ou 14 anos atrás, e Deus usou ele de forma poderosa. O Espírito Santo tomou ele. Ele me deu um abraço e disse: eis que o Senhor está confiando nas tuas mãos pérolas. E aí ele me pediu, eu nunca mais vou esquecer disso, ele me pediu para abrir as mãos em forma de receber. E ele falou: olha, Deus está te confiando pérolas. Sabe, amados, naquele momento eu não achei que Deus me levaria ao ministério pastoral. Naquele momento eu achei que pérolas poderiam ser riquezas. Não sei, Castilho, poderia ser alguma coisa no plano, né, no plano financeiro. Deus me confiando pérolas. E aí um dia Deus me levou ao ministério pastoral. Toca nessa pessoa do teu lado e diz assim: você é a pérola que Ele foi usado há 14 anos atrás para ministrar na minha vida. Você é a pérola. Você é o que tem de mais precioso aqui. E eu vou dizer do fundo da minha alma: não é a tua finança, é a tua alma. Não é quanto você possui, mas quem você é. Você entendeu? Diga amém. Deus está te levando do fogo para a água.
Fala de forma silenciosa para essa pessoa do teu lado. Agora tu entendeu o porquê de algumas lágrimas? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Diga para Deus: haja o que houver, eu vou permanecer na tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Ensina-nos, Deus, a te ofertar, Deus. Ensina-nos, Senhor, a te pedir aquilo que sejamos capazes de te oferecer de volta. Cante conosco. Toma cada vida aqui, cada coração. Hoje Deus está testificando. Você não me pediu uma resposta, eu estou te dando. O Senhor está dizendo: é aqui. Oh, é aqui. Firma a planta dos vossos pés. Se firme. Deus quer te fazer crescer na terra dos viventes. Deus semeou. Ele é aquele que arranca você com raiz de tudo, sem haver danos. Algumas pessoas foram arrancadas. Se permita hoje ser plantada. Vai, diz: Senhor, eu aceito ser plantado. Vai. Oh, eu quero voltar a frutificar. Aleluia. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele